Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa de homens, Papo Reto. De homens, mas também para toda a família. Você pode convidar a sua esposa, sua noiva, seus filhos para poder assistir. Eu tenho certeza que eles vão ser muito abençoados. Por quê? Porque nós falamos aqui de assuntos cotidianos, dos desafios que nós enfrentamos, e eu tenho convicção que Deus vai tocar o seu coração. Aproveita agora e faz um convite. Envia no seu grupo do WhatsApp, se você estiver assistindo esse vídeo, envia no grupo da empresa, das suas células. Irmão, convida todo mundo, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Esse programa é transmitido pela Bem Mais TV e a Atitude TV. Hoje nós estamos aqui com o pastor Claudir, pastor do amor aqui da nossa Igreja Batista Atitude, da nossa sede. Ele foi meu professor de TLC, eu nunca esqueço disso. Sempre quando eu dou aula para os novos membros, eu lembro e comento sobre isso. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui e poder contribuir um pouco para os homens da nossa igreja e quem está nos assistindo. Obrigado, Rafael, obrigado a poder estar aqui com vocês, participando. Eu sei que, e creio, melhor dizendo, que será um tempo precioso, onde nós vamos falar algo que Deus colocou em nossos corações e iremos abençoar a vida de muitas pessoas nessa tarde. Eu ainda não falei o tema, já eu falo. Estou aqui também com meu irmãozão André Leono. Eu poderia falar que ele é músico, mas eu o vejo como um adorador. Meu irmão, quem ouve entende o que eu estou falando. Adorador. André, sabe que os homens adoram ouvir de você, ouvir seu testemunho e seu caminhar, que é um desafio. E a gente vai compartilhar também um pouco sobre isso aqui. Obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. Obrigado você pelo convite. Mais uma vez eu estou aqui, né, nesse encontro de homens aqui, dessa vez nessa configuração, né, do Papo Reto, e é tudo para a glória de Deus, né? Nós não é quem somos, é o que carregamos, né? A essência já foi determinada por Ele, foi Ele que nos deu esse chamado, então a gente precisa fluir. Precisamos fluir, e fluir tudo para a glória de Deus. Eu estava aqui em espírito de oração, André já chegou falando assim, olha, já foi bênção, já é bênção, e eu já fui abençoado só de ouvir isso, porque o nosso propósito é estar aqui, irmão, para que você seja abençoado, senão a gente estaria fazendo outra coisa, não estaria aqui parado fazendo isso. Se a gente não cresce nessa verdade, a gente não estaria nem aqui, não é verdade? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês Romanos 7, porque o tema dessa mensagem foi passado por homens que enfrentam esses desafios, e me vê à memória sempre essa referência, Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitos homens vêm até mim, com certeza vêm até o pastor, até o irmão André Leono, para que a gente possa compartilhar isso, porque nós se sentimos tão desafiados quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, como nós decidimos mantermos reto ao Senhor. E o tema desse nosso bate-papo aqui é justamente esse: como se manter reto na vida cristã. Pastor, você quer começar falando com a gente sobre esse desafio de se manter reto? É verdade, Rafael, André, e as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que é um momento assim, muito próprio para falar isso. Né? A gente está vivendo aí um momento ainda de quarentena, estamos saindo, um momento de confinamento, e as pessoas acham que é fácil, né, para nós, você que lidar com os homens, que é o líder dos homens da igreja, o nosso querido André, que é um adorador, um homem de oração, intercessão, eu como um pastor, um ministro, as pessoas às vezes pensam que isso é algo fácil de lidar. Verdade. Mas não é. É algo que acontece no nosso dia a dia. Nós precisamos fugir disso e ser santo, ser separado, e é algo para todos nós. Enquanto estivermos nessa terra, será uma luta constante. Do momento que acordamos até na hora de irmos para a nossa cama e assim dormir, é uma luta que precisamos estar vigilantes para que não venhamos a cair nesse mal que tem levado à destruição de famílias, de vidas. Então é algo, e como nós já estamos falando, eu creio que no decorrer desse nosso bate-papo, Deus irá revelar algo aos nossos corações aqui. É verdade, é verdade. Irmão, Eu já fui muito ministrado, como eu te falei, assim que você mandou o convite, né? Eu fui muito ministrado porque eu sou um defensor, né, dessa linha de pensamento, né? Dessa luta diária para que a gente vença
quanto à questão da retidão. A retidão ela é olhada de muitas maneiras, né? Mas a gente pode reduzir a duas: a religiosa e a que tem essência, né? Você tem aquela vida reta de essência e você tem a vida reta de religiosidade. São dois caminhos que muitas das vezes se confundem, né? Então você tem muita gente que cumpre protocolos e aquilo comunica uma vida reta, mas você não sabe a motivação que só o Senhor vê, né? Então por isso que nós vivemos hoje uma aliança mais poderosa e superior à primeira, à anterior, né? Porque na antiga aliança, os homens mostravam para a sociedade a purificação deles. E aquilo era tomado como justiça, né? E eles figuravam bem naquele cenário, né? Agora não. Agora a gente tem que olhar para alguns textos lá atrás que já apontavam para essa luz, né? Porque Provérbios 20, 27, Salomão fala que Deus colocou um espírito em nós que é a lâmpada que tudo vê dentro de nós. Ou seja, não há nada dentro de mim e de vocês que possa ficar oculto a Deus, que Ele é o Pai dos Espíritos, né? Então, o tema é um tema delicioso, porque eu acho que nós aqui como ministros, como líderes, como influenciadores, se é que eu posso dizer isso, com o poder de falar algo, né, um poder humano de poder falar algo, a gente escolhe falar o que a Bíblia diz sobre isso. É excelente. Eu sempre, quando eu recebo um homem que fala sobre isso, né, que está vivendo uma batalha, está vivendo um desafio, como se manter reto, eu começo a sorrir. Eu falo assim, ô irmão, bem-vindo ao clube. Glória a Deus, porque eu vejo que quando ele quer agradar a Deus, ele já rompeu esse desejo religioso de se apresentar como perfeito. Ele quer agradar a Deus. Ele não está querendo fazer para A ou para B ou para C. Ele quer fazer para o Senhor. Aí eu vejo que essa é a batalha que é travada por ele e por todos nós. Não importa os anos que você tem de vida cristã, de caminhada cristã, não importa quantos desafios você já venceu, sempre vai ter mais um. Sempre vai ter mais uma batalha. E eu fico grato a Deus porque eu vejo que esses homens, e existe uma mudança muito grande nesse momento, que os homens definitivamente estão querendo servir a Deus, agradar a Deus. O propósito dele é a justiça de Deus, é agradar realmente Ele, não importa se estão vendo ou não, se está sendo assistido ou não. E eu já fico feliz, eu falei, bom, Deus já começou uma grande obra na vida desse homem. Agora é um momento de acompanhar, porque, pastor, eu percebo que sozinho é muito difícil. É por isso que a gente acredita muito no discipulado, no discipulado 1 a 1, porque, meu irmão, o abismo é certo. Você está sozinho, duas forças agem contra você. Primeiro, sua natureza é pecaminosa, decaída, ela te leva para o mal. E segundo, Satanás, ele não está de brincadeira. É uma tolice achar que ele não está tentando te estragar todo segundo. Então, sozinho, meu irmão. Pastor, o que você pode falar sobre esse rompante, né? Quando o homem chega pedindo uma ajuda, fala assim, tá difícil. Não é um motivo, de certa forma, de se alegrar, não é? Com certeza, porque ele está dizendo assim, eu sou fraco e quero ajuda. Eu não aguento. É verdade. Queridos, assim, eu vou dar um pouco de um testemunho aqui da minha vida, porque eu conheci Jesus com 15 anos e aos 17 anos eu me afastei. Eu me afastei do evangelho, na minha casa era só eu, mas eu tive sempre na minha vida inteira medo. Sabe, André? Eu sempre tive medo de ser chamado a atenção, de perder algo. Então, para você ter uma ideia, eu morava em Bangu e servia ao Exército, né, em São Cristóvão. Formatura lá era 6h40. Eu chegava no quartel 5 da manhã. Eu pegava um ônibus porque eu tinha medo de chegar atrasado, perder a formatura e ser chamado a atenção, ser punido. Então eu chegava antes lá e dormia até lá no local onde eu trabalhava para não perder. Mas aí eu conheci a minha esposa, que é hoje minha esposa e minha namorada. Em 1987 saiu um filme. Eu vi esse filme, André, uma vez só. Atração Fatal. Glenn Close e Michael Douglas. Eu nunca mais eu assisti esse filme na minha vida. Eu só sei que o enredo daquele filme era o seguinte, o camarada teve... Era uma festa de empresa, e na festa ele bebeu muito e lá, em determinado momento, ele se encontrou com uma mulher e teve um relacionamento sexual com aquela mulher. E aquela mulher não largou a vida daquele cara.
sabe, atrapalhou demais a vida daquele cara. E eu nem sei o final, só sei que falei, cara, olha o que essa mulher fez. Aquilo eu peguei para minha vida. Falei, cara, eu não quero perder a minha namorada. Se eu arrumar aqui alguma pessoa, e se ela fizer a mesma coisa que ela fez? Eu estou querendo trazer isso para vocês do medo que eu tinha de perder algo. Hoje, o meu medo é outro. Hoje, eu tenho temor a Deus. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa também tomar como uma direção. Porque a tentação, ela vai chegar a todo momento, a toda hora nós somos tentados. Mas eu coloco na minha vida um temor. Claro, acima de tudo é Deus. Sempre quando queremos fazer algo errado, normalmente a gente olha para os lados. Não vamos ver ninguém. Se nós olharmos para cima, tem alguém nos vendo. E aí, hoje, o meu ministério, mas principalmente, não é Deus acima de tudo, mas principalmente a minha família. Cara, eu falei, não posso. Cara, o que eu vou olhar para Mariana, para Ana Carolina? Como que eu vou olhar para minha esposa? Olha, eles colocam, assim, toda a sua expectativa, né, na minha vida santificada. Então, quando eu coloco isso como um peso, sempre olhando para Cristo, né, que é o que deve ser, eu tenho medo de fazer algumas coisas. Mas ela vem. Toda hora ela vem. E aí, a gente precisa, né, André, ser forte. Sim. Buscar em Deus. A própria palavra, tem vários versículos de sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo, ele foi homem, ele sentiu as mesmas coisas que nós. Dor, fome, frio. Em determinado momento ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Ele demonstrou que ele era humano. Claro, sem ter pecado. É a única e maior de todas as diferenças. Mas ele mostrou que é possível. Então, eu acho que nós hoje, André e Rafael, a gente precisa colocar algo assim. Por que vai valer a pena eu ir à frente nessa tentação? Eu preciso dizer não para essa tentação. A tentação, eu sempre digo que é como um celular tocando. Ela chega, Rafael. O celular vai tocar 1, 2, 3, eu não vou atender. A tentação é assim. E quanto mais eu me atentar por ele, não atender essa ligação, eu estarei mais fortalecido para as outras que virão. Eu penso assim. É verdade. Pastor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né, irmão? Você tem que... vai marcando isso aí, que já começou as dicas do dia aqui, hein? O pastor José, quando pregava para os homens, ele não falava isso. Eu não tinha temor, eu tenho medo, mas medo. O salário do pecado é a morte. Eu também, no começo da minha caminhada, eu me afastei do caminho do Senhor e agora uma coisa é certa. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você sabe a verdade que liberta. Você pode estar no lugar todo errado, assim. Você sabe que não devia estar ali. Quando você sabe da verdade que te liberta, você sabe que você está fazendo errado. Não tem como, você pode enganar o outro, arrumar uma justificativa, arrumar uma desculpa, mas você sabe o seguinte, não estou agradando a Deus. Não estou agradando a Deus e não tem jeito. O salário do pecado é a morte. Não só a morte física, que possivelmente pode acontecer, mas a morte de alguma coisa, a morte de um casamento, a morte do respeito dos filhos para o pai, a morte da confiança, a morte de um emprego. Você pode perder emprego por você estar pecando, por exemplo. Então, alguma coisa morre quando você peca. Isso aí já é motivo de muito temor. E eu vejo isso até, como novamente eu digo, com bons olhos quando o homem pensa em agradar a Deus. Eu não estou querendo adotar aqui uma teologia, uma doutrina do medo, do pavor, para que você faça ou deixe de fazer por pânico, não. Essa chave tem que virar. Essa chave, você tem que ver o seguinte, eu quero agradar a Deus. Convém agradar a Deus ou aos homens? Eu quero agradar a Deus. E vai chegar um dado momento, creio, que vai chegar até o dia da nossa glorificação, porque até lá é desafio em que algumas coisas você vai vencer porque é mais agradável dizer não para si mesmo. A morte diária, a morte não é guardar um sábado agora, né? Eu vou entrar em outro ponto mais meio polêmico, né? Vou pular isso já, mas não é uma morte, não é um perdão de um dia. A cruz é diária, a morte é diária, o não é diária. É sim, sim, não, não. E todo dia, seja para o pastor, seja para você que acabou de conhecer Jesus e falou assim, eu quero te agradar, seja para aquele que está há 50 anos no ministério, seja para quem está pensando em começar e está sendo tocado por Deus agora através dessa mensagem. Não? Como é que são os desafios? Você que roda muito, irmão. Eu não tive essa experiência do sair da presença do Senhor após a minha conversão, mas eu sei que isso também traz um grande aprendizado. Né?
Mas voltando para a palavra de Deus, eu vejo Davi desesperado, dizendo, Deus, me firma nos teus caminhos. Aí quando eu vou lá em Jeremias 6,16, você vê Jeremias dando uma palavra de exortação, de correção para o povo de Israel. E Jeremias fala assim, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho. Né? E essa expressão veredas antigas, tem uma palavra chamada olam, acho que é uma palavra hebraica, né? E essa palavra, ela remete a um tempo universal anterior à criação das coisas. Ou seja, a um lugar determinado por Deus antes que tudo fosse feito. Ou seja, a voz dele, a palavra dele que estabeleceu esse lugar. Né? Ou seja, vocês vão procurar por ele, por aquele que é o Senhor de todas as coisas. E vocês vão perguntar pelo bom caminho. Jeremias aqui não sabe que está falando de Jesus. Né? Vocês vão perguntar pelo bom caminho. Jeremias está apontando para um futuro também da nossa liturgia hoje. Né? E essa palavra olam, ela tem uma estrutura interessante, porque é o fundamento das coisas, o próprio Deus. Né? Eu precisei olhar rapidamente para esse lugar para entender aquilo que agrada a Deus. Né? Paulo fala em 1 Coríntios 7, e ele fala para solteiros e casados, ele usa uma palavra grega gigantesca que significa dedicação total a Deus, que é vida consagrada a Deus, vida totalmente consagrada a Deus. Essa vida consagrada a Deus tem a ver de agradar a Deus. Jesus fala em João capítulo 8, no versículo 29, que ele fala assim, Pai, porque eu sempre te agrado. Ou seja, Jesus está na terra o tempo todo querendo agradar o Pai. Né? E olhando para um outro texto também, o salmista diz assim, Senhor, sonda-me e me conheces, veja se há em mim algum caminho mau e me coloca nos teus caminhos retos. Ou seja, eu entendo, pastor, que a retidão, a vida de correção, uma vida de autocorreção tem a ver com dois movimentos, uma exposição à Escritura e o interesse de ficar perto do Pai. O interesse de invocar a presença, de adorar a Deus, de ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu acho que essas duas coisas juntas, a observação das Escrituras, né? A obediência a Deus, né? A essa lei que saiu do papel das pedras, né, de Moisés e foi implantada em nós, como está em Hebreus 10, né, de 15 a 17. E ele esqueceu as nossas transgressões, mas nós confessamos transgressão. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Você falou de tentação, a acusação e a tentação veio com o Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus, a partir do momento porque a gente está falando de vida cristã aqui, né? Como ser reto em meio à vida cristã. E o Senhor Jesus, a hora que o mundo espiritual fala assim, esse é meu filho amado, em quem me... Aí Satanás escuta, né? Opa, se tu é filho de Deus, então... Aí começa o test drive, né? Começa o teste de fogo. Até ali ele era só filho de José e Maria e filho do carpinteiro. Isso aí. Ali começa o processo. Então teve uma hora que alguém falou assim, pastor Josué, quando me batizou, André Leono, servo do Senhor, né? Na hora que ele me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, declarou que eu era um servo do Senhor, um filho de Deus, mudou tudo. O inimigo agora te enxerga e ele vai fazer de tudo para sabotar a essência que Deus preparou para você, meu irmão, que Romanos 8, 28 e 29 diz que Deus nos criou segundo um propósito, que é refletirmos a imagem do seu Filho. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz que a vontade do Senhor, ou em outras versões vai dizer, o que agrada a Deus é que seus filhos sejam santificados. Isso não é de nós, isso vem da relação com a palavra e com o Espírito e decisões que você vai precisar tomar agora aí na sua casa, onde você estiver, né, Rafa? Decisões que vão jogar você nesse lugar de retidão. A maturidade do homem é decidida a partir do momento que ele toma decisões. E as decisões assertivas que inclinam para o Senhor faz com que eles pensem isso, miserável homem que sou. Eu não conheço um homem que se aproximou de Deus, que o queixo dele se inclinou, mas não, todos deles se sentem miseráveis diante da grandeza do Pai. Eu fico um pouco até assustado. Devedores, né? Somos devedores. A ninguém devais coisa alguma senão o amor. Irmão, você pode falar assim, deve 1 milhão, às vezes é até mais fácil, porque tem um número, né, que você pode zerar. O amor não tem como. Então,
quando eu ouço que os homens me pedem para debater sobre esse assunto, eu fico feliz, porque eles estão se aproximando da graça de Deus. E a glória de Deus, o amor dele nos constrange demais. Eu vejo maturidade nisso aí. Vejo crescimento na palavra, Viu, Rafael? buscar Deus. Quando o André fala de Davi, citou também o Salmo 51. Quando Davi, ele peca, né? Ele deita com uma mulher que não era a mulher dele, manda matar o esposo dela, e nós sabemos da história, mas no Salmo 51, em um versículo, ele diz assim: Senhor, traga-me de volta a alegria da salvação. Ele não perde a salvação, mas ele perde aquilo que nós precisamos ter, a alegria. Então, todas as vezes, né, o André, graças a Deus, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas nós tivemos um pé lá fora, e sempre quando estamos fazendo algo errado, ele sabe disso. Eu estava com os 2 pés lá fora, né? Fiquei 30 e tantos anos lá fora. Né? Mas nós sabemos, no momento que nós estamos, que aquele lugar não é nosso. O Espírito Santo fica ali. Então, quando nós realmente perdemos, sabe, falhamos, caímos, a gente perde a alegria. E aí Jesus quer trazer de volta essa alegria. E por isso nós temos que voltar. Vou fugir um pouco da pauta, me fez lembrar algo muito interessante. Quando eu não era casado ainda, conheci uma pessoa bem conhecida e me trouxe a lembrança. Ele falou sobre isso, sobre ele ter intimidade sexual antes do casamento. Eu perguntei, mas e com você? E ele falou que aconteceu e fez. Eu falei, mas seu relacionamento com Deus? Foi exatamente isso. Como Davi, ele falou assim, olha, eu não perdi minha salvação, eu tenho uma certa convicção nisso, mas meu relacionamento com ele ficou ferido. Eu falei, e você quer que eu firo meu? Tá louco? Tem coisa mais importante do que alguma coisa momentânea? Tá doido, não tem. Olha só, meu irmão, quando você busca Deus, você sente que essa conexão cai. A gente está muito voltado às redes, internet. Você fica desconectado. Quando Você tocou num ponto ótimo, mano. Você dá um passo fora, quando a gente estava com o pé fora, você sabe aquela intimidade de ter com Deus, como Adão, por exemplo, tinha com Deus diretamente. Essa conexão caiu, essa conexão parou, essa intimidade não tem mais. Gera morte, né? Gera morte. Eu vi uma entrevista um dia desse, uma live, tinha um pastor e um cantor, ambos andando em caminhos suspeitos hoje nas suas falas, né? E ele falava assim, não, porque a fornicação não é mais pecado. Aí eu parei com a minha esposa assim, e falei assim, vamos ouvir um pouquinho mais para ver o que eles vão falar. E aí ele começou, juntamente com aquele cantor que estava na live ali, que teve uma projeção nacional e tudo, esse irmão, e eles começaram a legalizar a fornicação como algo que não é mais pecado. Aí eu penso que interessante isso, né? Até onde vai essa cortina de fumaça que faz com que você queira pensar no seu desejo, daquilo que você falou, né? A falta de temor, de olhar para Deus, né? Como o pastor falou, de você ter temor de Deus, de você se relacionar com Deus e entender que não é por coisas terrenas, mas sim por coisas eternas, né? Paulo fala, abstenham-se dos seus desejos, da sua natureza pecaminosa, humana, terrena, né? E busquem as coisas que vêm do alto. Não precisa desenhar, né? Você precisa dizer não para a sua carne. Isso, não estou dizendo que isso é fácil, não. Isso é muito difícil e é complexo. Mas a gente não consegue sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa da ajuda de homens de Deus. Você, mulher, que de repente vem assistir ou ouvir esse vídeo, você precisa de ajuda de outras mulheres de Deus, né? Que estão firmes, né? Andando retas, se esforçando, né? em andar retas. Agora imagina, pastor, se nessa moda pega aqui, fornicação não é mais pecado. Tu está falando, eu estava preocupado, porque como você falou que eram pessoas que tem influência. Quantas pessoas estão ouvindo e quantas pessoas, Rafael, que não têm a profundidade bíblica, o temor a Deus, estão achando, caramba, era aquilo que eu precisava ouvir. Então tá certo. Era a desculpa que eu queria ter. Agora sim, aí tá legalizando. Imagina se essa moda pega. Mas vocês falando aqui, logo no início, sobre alguém estar junto para apoiar, aqui na igreja, foi em 2010 aproximadamente, eu vi foi no antigo Tadel, lá de Santarém, um irmão pastor contando sobre o discipulado, ele contou essa história, também fica com as histórias que chegam e a gente guarda. Ele estava falando sobre daquele personagem da mitologia grega que falava sobre o canto da sereia.
né? Então, olha só a história, né? Bem rápido. As embarcações passavam um determinado local e a sereia aparecia e ela cantava e só quem ouvia era o comandante. Se o comandante ouvisse aquele som, a embarcação toda era perdida. Morria todo mundo. Levava a geração. E aí o comandante falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que passar lá porque a carta aqui oceanográfica diz que lá é o melhor. Eu vou ter que passar, mas lá, comandante, tem o canto da sereia. E nós vamos, já sei o que vocês vão fazer comigo. Vocês vão me prender no mastro do navio. Prenderam ele. Pode me prender, eu vou pedir para vocês me soltarem quando eu vi o canto, mas vocês não vão me soltar. E vocês vão pegar cera, aquela que vocês fazem aí no porão do navio, e vão colocar no meu ouvido, nos meus ouvidos. Aí assim fizeram. E no determinado local, a sereia começou a cantar, e ele começou a gritar, me tira, me tira, me tira, mas como que ele ia sair dali que ele estava preso? Qual o ensinamento disso? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa colocar cera nos nossos ouvidos, e aí no caso, um pastor, um mentor, um discipulador, um irmão de confiança, ele precisa nos amarrar. Porque a carne, a própria palavra de Deus diz, né, André, que ela é fraca. Se nós estivermos sozinhos, nós temos a tendência a cair. Ou seja, perder o temor a Deus, a alegria da salvação. Precisamos sim, eu concordo com você, André, não por medo, por temor, mas por obediência e por amor a Deus. Mas na hora que chega, você perde os dois, você perde o temor, você perde a obediência, o amor, e você acaba caindo. Mas em nome de Jesus, seremos uma geração aqui, pelo menos essas pessoas e as nossas vidas aqui, como exemplo também de manter firme contra... O cair é do homem, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. O bacana do pensar no levantar e não no cair é que quando a gente olha para as cartas de João, João fala que aquele que está em Cristo, aquele que é de Deus, ele não peca. Ele não anda mais numa vida de pecado, né? De contingência, né? Ele anda numa vida de abundância, de plenitude em Deus. Então, se ele busca a palavra de Deus, se ele busca orar, se ele busca uma mentoria saudável, né? Esse sujeito ele vai andar num lugar de temor onde é muito mais difícil cair. Mas ele não vai deixar de ser tentado, porque o nível de tentação vai ficar mais hardcore, né? Vai ficar mais vai passando tenso. De fase. Porque derrubar um bispo é bem mais legal do que derrubar alguém que acabou de chegar. Isso é mole. Lançou a semente, ela caiu, vem um abutre, pega a semente e leva embora. Como se sua conversão em 2015, 2017 já estava longe. Porque veio o abutre, roubou a semente. Beleza, isso acontece a beça. Mas e um bispo? E agora o caso desse pastor aí que estava com um caso com uma pessoa e estava tudo bem e tal. E o caso do outro irmão, né? O tempo todo esses escândalos com gente grande. Porque Satanás não quer derrubar um peixinho, né? Satanás quer derrubar o bispo. Quer derrubar o bispo. A gente está aqui, Rafael, a gente está aqui no estúdio, né? E com essas luzes aqui, forte pra caramba aqui, né? Mas a gente não consegue ver o que está atrás. Eu estava falando ali com o Zorante, eu não estava conseguindo ver ele ali atrás. Eu também não ouvi quando eu cheguei. Não é verdade? Mas o que acontece? Nós não precisamos ir lá para a escuridão, nós precisamos estar perto dessa luz, que é Jesus. Quanto mais perto da iluminação, da luz, que é Jesus Cristo, mais fortalecido nós estaremos. Nós não precisamos ir lá para fazer um teste, né? Eu quero ver a cor dos olhos do inimigo. Uma vez falaram que um rapaz queria fazer entrega de folhetos lá numa casa de prostituição. Não, eu vou lá dentro porque eu quero ir lá. Ele entrou a primeira, entrou a segunda, na terceira ele ficou. Eu tive um discípulo que deu essa desculpa. Não, eu fui discipular no prostíbulo. Eu fui pregar no prostíbulo. É a carne criando subterfúgio, como o pastor falou ali, os influenciadores, né? Quem me deu essa dica também foi um grande influenciador, mas isso não vem ao caso e preocupa muito, porque a carne maquina contra o espírito e ele vai ficar criando subterfúgio. A carne pode pegar a Bíblia e criar subterfúgio para atrair, para matar. Tem pessoas que matam em nome de um Deus, não o nosso Deus. Tem pessoas que fazem atrocidades em nome de algum Deus, entendeu? Então, tem pessoas que fazem grandes absurdos em nome de um Deus. Agora, legal comparar aqui a luz, né? Quando se a gente apagar essas luzes aqui, a gente fica no meio das trevas. A gente fica no meio do escuro. Então, a luz é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Uma dica que eu daria era seguir a palavra de Deus, dizer não para si.
mesmo. E realmente é incrível isso. É incrível como a gente inventa, assim, inconscientemente subterfúgio para poder arrumar um jeitinho de ficar cara a cara. A palavra de Deus fala o quê? Fala o seguinte, olha só, fugir da aparência do mal. Se você, meu irmãozinho, tiver tete a tete com o mal, você já caiu e nem sabe. Você já caiu como um bobo, já está na rede, já era. Quando você vê que ali é alguma coisa iminente, que vai te inclinar, alguma coisa que sua carne é fraca, por exemplo, alguns são mais fracos na questão da sexualidade, outros são nas questões de fraude financeira, por exemplo, outra na sua superexposição, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Então, o que te atrai? Fica longe, meu irmão, fica longe, pede ajuda, se tranca. Faz como José. Foge, corre, mas corre com força. Agora a palavra de Deus também fala que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que tenta ficar cara a cara com o pecado pensando que era para resistir ao pecado. Mesmo você já perdeu e não sabe. Muita gente confunde a palavra de Deus falando assim, aquele que está de pé, não, aquele que pensa que está de pé. Você não está de pé. Cuide, pois, para que não caia, meu irmão. Não pensa você que está de pé, não, que só essa sua soberba já te derruba. Outra coisa também que passou aqui batido, quando os homens procuraram esse pedido, foram homens experimentados, já são homens maduros, já experimentaram os prazeres da carne. O prazer que talvez você, meu irmão, que está nos assistindo, está querendo uma desculpa para poder fazer. E eles viram que não valeu a pena. Porque o prazer, a carne nunca vai se sentir abastada, nunca vai falar assim, estou satisfeito. Hoje se alimenta da carne, amanhã você está com a mesma fome. Um abismo. Tá ligado, mas... E não foi combinado não, hein? Não? Chama outro, e chama outro. Eu essa palavra também, o abismo. Irmão, você dá um espaço desse tamanhozinho para a sua carne. Parece que os anjos que estão ao seu redor ficam ao derredor, que aí você só pensa errado, só maquina errado, só faz o errado. Você está dando espaço de um abismo verbalizar, chamar outro. Eu lembrei de Jó agora aqui, né? Jó, ele tinha uma convicção em seu caráter, ele tinha uma convicção dos seus princípios em Deus, ele tinha uma convicção da sua retidão. E os amigos pressionam, os amigos bateram nele, insistindo que ele estava sendo experimentado naquelas dores por causa do pecado. E, na verdade, Deus não faz isso com a gente. Deus, ele nos perdoa, ele lava o nosso pecado com o seu sangue. Não tem nada a ver com essa tortura que é pregada por muitos por aí. Isso, inclusive, é uma heresia, né, pastor? Pregar que Deus vai te torturar porque você pecou. Não, como você pecou, agora, isso era a lei, né? A lei, ela tinha, era olho por olho, dente por dente, né? Não, agora não, filho, agora é misericórdia. Deus, ele te olha, já te amou antes da fundação do mundo, o Filho dele já derramou o sangue nos purifica de todo pecado, e agora você anda numa vida de agradá-lo. E Jó tinha convicção disso, de tudo que ele tinha feito em Deus. Jó era um juiz naquele tempo, né? E Jó tinha uma convicção que ele nem sabia de onde vinha. E quando ele encontra Deus, ele fala assim, agora eu te conheço, porque te vi face a face. Era só de ouvir falar, mas agora te conheço face a face. E Deus chamou a atenção dos amigos dele porque bateram nele a beça. Por causa de, você pecou, assume. Era associado, né, o mal sobre a vida da pessoa com o pecado dele, né? Quem pecou? Foi o pai? Foi os avós? Alguém tem que ter pecado para que o mal sucedesse. Né, que eles olhavam esse eles tipo tinham que de ter Até alguma... a lepra era assim também. A lepra era associada, quem tinha lepra. E a própria Miriam, ela foi acometida de lepra. Naamã estava com aquela farda linda, uma farda bonitona que cobria todo o seu corpo, que estava todo cheio de lepra. Não é isso? E a menina sabia, né? Sabia. E às vezes a gente está usando, eu cheguei até agora ficando... Às vezes nós estamos usando roupas religiosas. Religiosidade, viu, Rafael? E que, né, você não pode, mas tem uma manchinha aqui ainda, que parece que não está resolvida e eu quero que fale. Você não pode, acusando e tentando exortar, mas antes disso, e a própria palavra de Deus, né, André, fala isso, que aquilo que foi falado ali no quarto reservado um dia vai ser posto numa sala, onde todos estarão. Nada fica encoberto diante de Deus, nada. Um dia vai sair, vai chegar, e a gente precisa estar preparado para que isso não aconteça. Por isso que o versículo-chave do discipulado, que vai falar em Tiago 5,16,
confessai as vossas culpas uns para com os outros. Para quê? Para que sejam curados. A cura é ali. Do tratamento, né? Exatamente. Irmãos, eu creio que vai chegar um momento em que a gente vai estar lá com o corpo glorificado, onde o mal não vai nos tocar. E aí sim a gente pode glorificar a Deus. Agora, até esse momento da glória, não adianta vestir roupa religiosa. Não adianta você citar versículos bíblicos decoreba, porque o Senhor te conhece nu, despido por dentro e por fora. Ele conhece até suas intenções. Ele sonda os seus corações, ele sabe o que você quer, afinal de contas, com isso, com essa sua roupa religiosa. Na verdade, pastores, né, os homens, eles estão sendo muito desafiados, porque quando o homem tenta se portar como homem, a sociedade fala que ele é machista. Não, homem sendo homem, não é machista. Machista é uma diferença muito grande. E agora, quando o homem também tenta se comportar como um cristão, fala que ele é um religioso. A gente tem que saber equilibrar isso. E tem muitos homens que chegam e falam assim, cara, mulherada, vou em cima, mas voa com força, vai de voadora, vai de... A grande verdade é que está faltando um homem, servo de Deus. E quando aparece um ou outro disponível, meu irmão, a mulherada vem em cima, mas aí você tem que continuar em santidade. Importante, viu, Rafa, que a gente não falou aqui, e a gente está falando para um público masculino, está falando para os homens, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça, e a Bíblia também diz que o homem é o homem valente. Né? O Senhor Jesus fala no Novo Testamento, ele fala que quando vier o vigarista, o ladrão, primeiro vai ser amarrado o homem valente, que é o cabeça da casa, que é aquele que tem a espada, que é aquele que vai defender a família. Então você, homem, você é o primeiro a ter que se levantar. Então você se levantar às vezes é descer, tá? Se levantar às vezes é descer, botar o seu joelho no chão, chorar, dizer, Deus, me renova esse meu coração vaidoso, orgulhoso, né, e duro, me coloca um coração amoroso, perdoa os da sua família, começa fazendo o seu papel para guardar o seu filho, sua esposa, interceda pela sua esposa, interceda pelos seus filhos. Você é o homem valente da sua casa. Você pede ajuda ao pai e o pai ajuda a casa toda. Então, por causa de muitos homens, né, que não exercem, né, o seu papel de homem valente, Satanás oprime a família inteira. Ah, é porque a minha mulher não quer Jesus. Ah, meu filho não quer Jesus. Não, mas você quer. Você é o cabeça. Se você se derramar diante de Deus, há uma unção em você, há uma autoridade em você capaz de ganhar a sua casa. E a declaração profética, né? Josué fala, estou tentando lembrar o versículo, na verdade eu acho que eu estou até um pouco equivocado. Ele chega e ele não chega assim, esposa, você quer servir a Deus? Não. Obrigado, pastor. Ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra profética, palavra de fé, decisão, o cabeça da casa, o homem valente, que não vai ser amarrado. Ele não chega assim, amor, o que você acha? Não, olha só, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido aqui isso. Não é por imposição também, por o homem valente, não o homem arrogante. É posição de homem, palavra profética. Ser homem é se inclinar muito, jejuar muito, sofrer muito, sentir as dores. Agora, pastor, mudando um pouquinho, rapidinho para o nosso tempo final. Isso é alguma novidade? Esses desafios de hoje que as pessoas estão justificando, né? Quarentena e tal. Não, os desafios do homem são só recentes, né? Não, na verdade eles já existem já há muito tempo. Davi, ele foi olhar para uma janela lá e deu no que deu. Então, toda hora está disponível, né? Então, tá ali, né? Só que agora, e eu tinha comentado isso, viu, André, com o Rafael ali nos bastidores. Tá forte. Que no mês passado eu vi uma matéria ali num grande jornal aí eletrônico, né? Que dizia assim, um canal adulto aí conhecido, olha, esse canal, ele na tentativa de ajudar as famílias, está liberando o canal gratuito, sabe, de adulto, nesse meio dessa pandemia, porque nós sentimos o desejo de ajudar. Então, olha a ajuda que o mundo quer dar para a família. Essa é a ajuda. Essa contribuição. Essa contribuição. Como já encerrando, né, e foi falado aqui, da responsabilidade como servos, como homens, como sacerdote, como o cabeça, como o esteio. Precisamos. Não é fácil manter a santidade.
mas em Cristo, e colocando Ele sempre ao nosso lado, clamando por misericórdia, nós vamos conseguir. O telefone da tentação vai tocar, e em nome de Jesus, nós não iremos atender. Às vezes é uma irmã pedindo uma ajuda de oração para um de nós, às vezes inbox. Amigo, eu encaminho para o Ministério de Intercessão, já encaminho para minha amiga de Deus, encaminho para minha esposa, encaminho para alguém. Assim, não tem, esse papel não é do homem, entendeu? O meu papel é lidar com a minha esposa. Para lidar com outras mulheres, ou é a minha esposa, ou é alguma liderança de intercessão da igreja, ou da área de família da igreja. Então, homem, não ache que você pode, que você não pode lidar com isso. Isso aqui é uma prática comum na nossa igreja. O discipulado é homem com homem, mulher com mulher. mulher. No momento da oração aqui no altar, que as pessoas que entregam sua vida para Jesus, é homem com homem, mulher com mulher. Sempre foi uma direção. Sempre é uma direção com muita clareza, muita tranquilidade a gente tem nisso, muita certeza do que está fazendo. Porque, irmão, o diabo não está brincando de ser diabo. Você pode estar na casa do Senhor buscando a Ele, Ele vai tocar na sua carne, Ele vai tentar te livrar, Ele vai tentar te tirar do seu momento, do seu ápice com Deus, do seu momento de crescimento com Deus, para que você possa cair. Em Romanos 3,10, eu vou ler aqui, está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há o que faça o bem. O que eu quero dizer com isso, trazendo aqui nessa reta final aqui sobre isso, irmãos, entenda que o desafio que você está vivendo é o desafio que o pastor está vivendo, é o desafio que o nosso pastor está vivendo, é o desafio que o recém-convertido está vivendo, é o desafio de todo homem, de todo cristão. Porque a carne não fica mais forte à medida que você se aproxima de Deus. O seu espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca. O que você tem que focar é no espírito, querer agradar a Deus. Eu me lembro em Salmo 1, ele fala da alegria de um homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele inverteu, ele virou a chave. O prazer já não está nas carnes, nem nas coisas que agradam a carne. O seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Eu sou muito grato a Deus de ver homens clamando por direção sobre esses desafios. Não, e tem recompensa, né? Davi, ele fala, eu não sei se é o Salmo 119, Davi, ele fala assim, meditarei nos teus decretos, né, e nas tuas ordenanças e contemplarei as suas maravilhas. Né? Ou seja, todo aquele que anda em vida reta com o Senhor, né, e que olha, observa a Escritura, ele vai viver uma vida de maravilhas em Deus. Guardei as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É maravilhoso isso. Pastor, a gente falou dos desafios, dá uma dica para a gente poder se encerrando aqui hoje, dá uma direção para os amados irmãos, ou a família que está nos assistindo, dá uma dica para a gente aí, para a gente poder anotar aqui, irmão, anota aí, ó. Anota a dica aqui, tudo aqui é precioso. Então, a dica foi todo o tema. Foi tudo, né? É buscar a luz, se afastar das trevas. A palavra de Deus diz que é na aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma luta. O próprio pastor Josué conta que um amigo dele, pastor, que estava com o pastor, uma referência para nós, faleceu o ano passado, o pastor, meu pai, que ele comentarista bíblico, fugiu o nome dele. Sim, o Senhorzinho. Russell Shedd. Foi perguntado para ele já na idade, já, né? E aí, pastor, como é que está essa situação aí? Ele falou, ó, isso vai acompanhar até o último dia de minha vida. E é isso. Temos que temor a Deus, amor a Deus e olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe quando você, não sei se você já pescou siri, catou siri, quando você puxa da lata e vê um montão de siri agarrado? Pensa nisso, querido. Quando você cair, muitas pessoas podem ir junto com você, que estão agarradas a você. Mas da mesma forma que você se sentir vitorioso em Jesus, eles verão em você um grande testemunho e irão também seguir a sua vida. Queria deixar um texto, meu amigo. Hebreus 10, eu gosto muito dessa palavra aqui. Ele fala assim, versículo 22, tá, gente? Ele fala assim, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Isso aqui é muito tremendo.
e os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Foi ele que prometeu, a promessa veio dele. O ventre que te gerou uma promessa, você é uma promessa. Então, se você é uma promessa, caminhe na direção da promessa e viva o benefício de ser contemplado com um caráter de Deus, né? Com o caráter de Cristo. E isso é uma vida de perseverança, né? Um dia após o outro, né, pastor? Amém. Eu vou deixar aqui uma mensagem aqui, como é para homem, eu sou mais reto, né? O papo é reto. Vou deixar Gênesis 4, 7, vou ler só a última parte. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, irmão, mas cumpre a ti dominá-lo. Meu irmão, o papel é o seu dominar isso, e o seu desejo é contra você. Questione. Se o homem é o cabeça, ele deve pensar. Pensa o que o seu corpo está querendo. Vê o que ele vai te trazer de benefício e o que ele vai te levar para o abismo, para o mal. Reflita sobre isso. Irmão, pastor, realmente foi muito agradável esse bate-papo aqui. Eu gostaria de considerar que tudo que a gente falou isso aqui realmente é para anotar, meu irmão. Não perca essa, não. Depois eu vou assistir também, eu vou até tomar nota aqui, que vai ser para bênção. Nós estamos no mesmo desafio. O meu desafio é o seu desafio. Tá bom, irmãos? Deus está nisso, viu? Eu quero convidar os irmãos a assistir toda segunda-feira. Nós temos o Papo Reto. E eu quero também te convidar, se você tem um tema, se você tem uma pergunta, alguma coisa importante, pega seu celular, grava a pergunta, se você desejar aparecer, que a gente vai passar aqui para você e a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? Te espero no próximo Papo Reto. Eu espero que Deus tenha tocado ao seu coração, à sua vida. Deus te abençoe, irmão. Um abraço.